Olá, meus queridos. Então, voltei aqui para o próximo episódio da nossa saga de estudos da matemática. Então, vamos lá, já vimos esse exemplo. Vejamos essa outra propriedade aqui. E, em seguida, mais um exemplo, depois exercícios. Ok? Então, olha só. E essa propriedade é extremamente importante, porque é diferente da... Ela tem uma pequena diferença da outra, mas vamos ver com calma. Então, olha só. Sendo A e B números reais quaisquer e K um número real positivo, certo? Então, temos que se A maior que B, então A vezes K maior que B vezes K. Aqui, na verdade, ainda é positivo, então o K é positivo. Se o K é positivo, eu multiplico ambos os membros da desigualdade ou da inequação, ela continua sendo verdadeira. E se eu divido também ambos os lados pelo mesmo K, pelo mesmo valor, ela também continua sendo verdadeira, certo? Vou dar um exemplo numérico aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então, olha só, se eu tenho 10, por exemplo, 10 maior que 5, não é verdade? Sim, é verdade. Então, vamos multiplicar ambos os lados por o mesmo valor. Então, 2, multiplicar esse lado por 2, esse outro lado por 5. Por 2 também, perdão, esse outro lado 5 por 2 também. Então, se 10 é maior que 5 e eu multiplico ambos os lados por o mesmo valor, ela continua verdadeira. Então, se 10 é maior que 5, 10 vezes 2 é maior que 5 vezes 2. 10 vezes 2 é 20 e 20 é maior que 5 vezes 2, que é 10. Ok, meus queridos? E, de forma análoga, se eu também dividir ambos os lados da desigualdade por um mesmo valor, ela continua sendo verdadeira. Então, por exemplo, se 10 é maior que 5, então olha só, vou dividir ambos os lados, por exemplo, por o mesmo valor. Vamos dividir ambos os lados por 5. Então, divido aqui por 5 e divido aqui também por 5. Vai continuar sendo verdade, porque 10 dividido por 5 é 2, e 5 dividido por 5 é 1, e 2 é maior do que 1, ok? Então, deixa eu pegar aqui a seta. O que essa propriedade afirma é que podemos multiplicar ou dividir os dois membros de uma desigualdade por um número positivo, obtendo uma desigualdade equivalente à primeira, certo? Se temos uma desigualdade ou uma inequação, se multiplicarmos ambos os lados por um mesmo valor, temos uma inequação ou uma desigualdade equivalente à primeira. Ok? Super, hiper, mega, tranquilo. Vamos ver aqui esses exemplos postos. Então, olha só. Consideremos a desigualdade x maior que 5. Vamos multiplicar os dois membros pelo número positivo 4. Então, nós temos que se x é maior que 5, se multiplicar ambos os lados, vamos ter que 4 vezes x é maior que 4 vezes 5. 4x é maior que 20. Então, eu posso falar para vocês que essas duas desigualdades, elas são o quê? Elas são equivalentes, certo? Ok? O que eu fiz de uma para outra? Só multipliquei ambos os lados por o mesmo valor. Então, e continua sendo verdade, continua sendo equivalentes, certo? Vamos ver aqui agora, analogamente. Então, vejam que isso é da matemática, não é meu. Toda hora fala analogamente, não sei o quê, mas isso é algo próprio dos textos matemáticos. Então, aqui, analogamente, temos x maior que 3, aliás, x sobre 3 maior que 7. X sobre 3 maior que 7. Vamos multiplicar ambos os lados dessa inequação por quem? Por 3.
Então, x dividido por 3 multiplicado por 3, corta em cima e embaixo. Então, fica só x, um anula o outro, ficou só o x do lado esquerdo, e do lado direito ficou 3 vezes 7, 21. Então, essas duas inequações, elas são equivalentes, ok? E como que eu obtive elas? Peguei a primeira e dividi ambos os lados, aliás, multipliquei na verdade, né? Multipliquei ambos os lados por 3. Então, multipliquei esse lado esquerdo por 3, o lado direito também multipliquei por 3. E obtive essa segunda inequação, que é equivalente à primeira. Super, hiper, mega tranquilo, né, meus queridos? Ok? Deixa eu pegar aqui a setinha. Vamos dividir os dois membros da desigualdade 6x maior que 30 pelo número positivo 6. Então, note, de novo, deixa eu pegar aqui o marca-texto. Nós temos essa inequação, certo? Vamos dividir ambos os lados por quem? Por 6. Então, dividir esse lado esquerdo por 6, o lado direito também por 6. 6x dividido por 6 é apenas 1x. E 30 dividido por 6 equivale a 5. Então, essas duas inequações que eu destaquei, elas são o quê? Elas são equivalentes. Ok, meus queridos? Tudo bem? E, então, esse processo de multiplicar ou dividir ambos os lados por o mesmo valor nos dá a ideia o seguinte, que se está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, isso, na verdade, é por conta dessa propriedade. Na verdade, eu dividi ambos os lados por o mesmo valor, o que deu a impressão que se está multiplicando de um lado, eu passei para o outro dividindo. Na prática, não tem problema fazer dessa forma. Faz com que a gente ganhe um pouco mais de tempo, certo? Aqui é só uma curiosidade para saber o porquê que isso ocorre. Tudo bem? Então, prosseguindo. Então, olha só. Vamos ver esses exercícios resolvidos. Em seguida, na próxima aula, só resolução de exercícios. Então, olha só. Resolva as inequações no universo dos reais. Então, U igual R. Então, significa que temos que os possíveis valores são quaisquer valores reais. Ok? Então, olha primeiro. 4 mais 5x maior que x mais 14. Então, aqui, ó. 4 mais 5x mais 14. Então, vamos ler aqui. Em cada equivalência a seguir, assinalamos a propriedade usada. Então, aqui, pessoal, dessa parte para cá, deixa eu destacar. Dessa primeira parte. Dessa primeira parte aqui, para essa segunda, nós utilizamos a propriedade 1. O que diz a propriedade 1? Por que a gente utilizou a propriedade 1? Porque aqui, no tinha esse 4, a gente subtraiu 4 de ambos os lados. Ou a gente simplesmente fala que pegou esse 4 que era positivo, passou para o outro lado negativo. Então, 14 veio para cá, 14 menos 4. Então, esse 4 era positivo, veio para cá negativo. E esse x, que era positivo do lado direito, passou para o lado esquerdo negativo. Ou é o equivalente, a mesma coisa que falar, que subtraímos 4 de ambos os lados e subtraímos x de ambos os lados. Ou, repito, podemos falar também que pegamos esse 4, que era positivo, passou para o lado negativo. Esse x que era positivo passou para esse outro lado negativo, certo? E daqui para cá, o que a gente fez? O que sobrou aqui? Sobrou o seguinte,
5x menos x, 4x. 14 menos 4, 10. Certo? Então, como se fosse como se estivéssemos resolvendo uma equaçãozinha do primeiro grau. E agora iremos utilizar qual propriedade? Iremos utilizar a segunda propriedade. Vamos dividir ambos os lados da inequação por 4. Ou simplesmente podemos falar que vamos pegar esse 4 que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Aí obtemos a inequação da seguinte forma: x maior que 10 sobre 4. Ok? Tranquilo? Como se fosse resolver uma equaçãozinha. Simplifica ambos, simplifico, então eu pego uma fração equivalente. Como que eu pego uma fração equivalente nesse caso? Divido aqui em cima e embaixo por 2. Divido em cima e embaixo por 2. Então fica aqui x é maior que 5 meios. Certo? Então notem que no fundo isso aqui é um intervalo real. Que eu posso falar o seguinte, eu posso falar que o conjunto verdade é x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é maior que 5 sobre 2. Ou posso falar que é um intervalo aberto, que vai do 5 sobre 2 ao mais infinito. Certo? A linguagemzinha de intervalos reais que a gente viu nas aulas anteriores. Qualquer dúvida, voltem para aquelas nossas aulas. Certo? Tranquilo. Então aqui, olha só, essa outra inequação. Nós temos 3 menos 2x menor ou igual a x mais 12. O que a gente vai fazer, na verdade? Nós vamos subtrair de ambos os lados. A gente vai subtrair o 3, certo? E de ambos os lados a gente vai subtrair o x. Ou, em outras palavras, eu vou pegar esse 3 que é positivo, vai passar para cá negativo, e esse x que é positivo vai passar para cá negativo, certo? Então ficou 2x menos x, repito, porque esse x veio para cá negativo, e 12 menos 3, porque esse 3 era positivo, passou para cá negativo, certo? 2x menos x ficou que é positivo ou negativo? Então, menos 3x menor ou igual a 9. Ah, aqui é menos 2x, tá certo, é menos 2x. Então, se eu tenho menos 2x, não veio o sinal aqui. Então, aqui é menos 2x. Então, se eu tenho menos 2x, esse x é positivo, passou para cá negativo, ficou menos 2x menos x. Menos 2x menos x fica menos 3x. Então tá certo, menos 2x, esse x era positivo, passou negativo, ficou menos 3x. Então, menos 3x é menor ou igual a 12 menos 3. E 12 menos 3 é 9, certo? Então, nessa parte aqui, a gente apenas utilizou aquela primeira propriedade, certo? Agora a gente vai utilizar a segunda propriedade, ou seja, a gente vai dividir ambos os lados da inequação por 3, ou equivale a falar o seguinte, que esse 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, só que sempre carrega o sinal. Então, esse menos 3 vai passar para o outro lado dividindo, certo? Então, x maior ou igual a 9 dividido por menos 3. Aí entra no que, meus queridos? Na regrinha de sinal, certo? O numerador é positivo, o denominador é negativo. Quando os sinais são diferentes, o resultado é o quê? Negativo. Então, podemos falar que x é maior ou igual a 3. O meu conjunto verdade ou o meu conjunto solução é da seguinte forma: x é real, tal que x é menor que menos 3, ou um intervalo fechado do menos 3 ao mais infinito.
certo? Por que do menos 3? Porque nós temos o risquinho aqui, maior ou igual. Aqui, maior ou igual, certo? Então, eu posso dar em qualquer um, posso dar o resultado final em qualquer uma dessas duas linguagens, certo, meus queridos? Essa parte é bem tranquila, espero que todos vocês tenham compreendido. Voltamos no próximo vídeo para resolver alguns exercícios, tá certo? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até já. Tchau, tchau.